Depois que saiu a informação sobre o Vasco estar com prioridades para trazer um zagueiro e um volante na próxima janela, muita gente perguntando sobre o interesse do Cruz Maltino no zagueiro Joaquim. Vou trazer o detalhe da informação, quero falar também sobre o Renato Gaúcho, que deu a ordem no Vasco. Vamos falar também sobre o dia de treinamento e a preparação para a partida contra o Atlético Paranaense. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o seu like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. As informações do Legítimo Clube do Povo. Falar sobre uma situação lamentável e muito triste, por sinal. Quero começar aqui o vídeo prestando as minhas condolências à família do Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, torcedor cruzmaltino que foi vítima de violência após a partida contra o Flamengo no último domingo. Foi espancado e acabou não resistindo. Estava internado no Hospital Souza Aguiar. E fica aqui a nossa solidariedade, as nossas condolências para a família do torcedor nesse momento tão ruim, tão triste e lamentável. A gente ter que, mais uma vez, trazer esse assunto aqui nos nossos vídeos, mais em forma de pedido de justiça pela família. Faço questão aqui de deixar a nossa solidariedade, né? Ficou consequências desse jogo. Um torcedor, alguém que acaba não voltando para casa, outro, inclusive, o torcedor que até o Hugo Moura, ele foi essa semana no hospital visitar, o torcedor acabou perdendo um lado da visão. Enfim, esse tipo de situação é lamentável, tem que acabar e ter um tipo de punição de alguma maneira, de alguma forma. Então fica aqui as nossas condolências a família do Fabiano Miranda Lopes, que tinha 42 anos. O acontecido foi na rua 8 de dezembro, em Vila Isabel, após ter sido abordado por membros de uma torcida organizada do Flamengo. Além de ter ficado desacordado, ele teve os seus pertences roubados. Que a justiça seja feita imediatamente. Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre a preparação do Vasco para a partida de domingo contra o Atlético Paranaense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma novidade, a primeira, é que o cuiabano está à disposição. O lateral esquerdo treinou normalmente, está à disposição para essa partida. Duas ausências, Cauã Barros e Paulo Henrique, não estarão à disposição, são desfalques, já que receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Flamengo no último domingo. Por isso, com a novidade do cuiabano retornando para o jogo, o Renato tem à disposição uma provável escalação com o Adson de titular, com o Léo Jardim, na lateral direita Puma Rodrigues, a dupla de zaga vem com Cuesta e Robert Renan, cuiabano na lateral esquerda e os volantes Hugo Moura e Thiago Mendes, Johan Rojas no meio campo fazendo a criação e o ataque Nuno Moreira, o Andrés Gomes e o DVD na referência e, claro, o Spinelli sendo aquela opção junto com o Brenner para o segundo tempo. A princípio, essa é a provável escalação. Tendo alguma mudança, temos aí alguns boletins à frente, mas a estrutura inicial, né, em preparação para esse jogo é essa novidade. É o cuiabano pelo lado esquerdo, é o Adson atuando pelo lado direito. E aí o Renato vem preparando essa equipe já para domingo. Jogaço em São Januário no próximo domingo. E a gente está lá, com certeza, trazendo todas as informações. Antes da gente trazer aqui mais notícias e notícias boas, importantes, eu conto aqui agora com a sua moral, porque o BTB Esportes, em parceria com a FUT Fanatics, assinou embaixo essa promoção espetacular, absurdo, para você, torcedor cruzmaltino. A FUT Fanatics está disponibilizando em todas as camisas
em todas as camisas, 15% de desconto. Você vai utilizar o cupom BTB15 na sua compra. É isso mesmo. Vou colocar aqui o link no primeiro comentário fixado e também na descrição para você acessar. Terminando o vídeo, vai lá no site da FUT Fanatics. Juntamente com a FUT Fanatics, estaremos em todos os lugares com o Vascão. Então, com certeza, vascaíno ajuda vascaíno, dá moral quem nos dá moral. Aproveite agora, ou terminando o vídeo, vá lá na FUT Fanatics, escolha a sua camisa, tem camisa da seleção brasileira para você ficar trajado para a Copa do Mundo. Claro, as camisas mais bonitas do Vascão você encontra também lá na FUT Fanatics, beleza? Bom, vamos falar sobre a ordem dada pelo Renato. E eu vejo essa tomada de decisão muito importante nesse momento. Porque há menos de uma semana atrás, um jogador que estava no banco de reservas contou com, em cima da hora, no laço, o Tietê sentir uma indisposição. E o cara, chamado Ramon Rick, um jovem da base Cruz Maltina, entrou com frieza, com personalidade e demonstrou que o Vasco, nos últimos anos, tem sido uma fábrica de volantes, porque o Vasco tem o Andrei Santos, Cauã Barros, Douglas Luiz, Marlon Gomes, jogadores que atuam muito pelo meio campo, e agora Ramon Rick. Vou trazer mais informações sobre essa joia nos próximos vídeos, mas a ordem é que agora é oficial, Ramon Rick, ele está integrado ao elenco principal, ao elenco profissional. Primeiramente, quero parabenizar, porque ele tem 2 jogos como profissional, já mostrou serviço e está recebendo essa oportunidade. E parabenizar o Renato, que tomou essa decisão junto com o departamento de futebol e a comissão, em dar oportunidade aos jogadores da base. Eu sei que o Vasco vai trazer na janela um volante, a gente vai falar sobre essa movimentação do mercado. Mas o Vasco entende nesse momento que as suas joias são crucial para você ser competitivo. E futuramente, o Vasco, assim como paralelo ao Palmeiras nos últimos anos, que ficou com um caixa milionário ou bilionário, podemos dizer assim, por conta de saber investir na sua base. Estou falando de Vitor Reis, que possivelmente pode ir até para a Copa do Mundo, está no Girona, comprado pelo Manchester City, Estevão, Hendrick e outros jogadores, o Luiz Guilherme, que o formado na base do Palmeiras, agora tem mais um lá, acho que o Vinícius, não me lembro agora o nome composto dele, que está para ser a malvenda da história. Então o Vasco, paralelo a isso, tem aprendido a investir na sua base. Como foi com o Ryan, tem o Cauã, tem o Ramon Rick, tem o Zuccarello, tem o Andrei Fernandes. Olha a evolução da base do Vasco. A gente está hoje em 2º lugar do Campeonato Brasileiro, tem tudo para ganhar esse Campeonato Brasileiro Sub-20. Então tá no caminho certo. Renato, identificou que o garoto tem futuro? Bota no profissional, bota no fogo. Porque o Vasco, ele tem essa característica especial de desenvolver essa garotada. O Vasco, ele tem essa essência na sua base. Agora os crias da colina, que sempre salvou os momentos mais importantes. E agora o Vasco identificou que o garoto é bom, dá essa oportunidade. O Ramon Rick está integrado de forma oficial. Ele não atuou no time sub-20 contra o Santos, justamente para poder integrar a equipe profissional. Bom, falar sobre a informação dos nossos amigos do canal 1927, Colina 1927, o Gustavo Tutinha, junto com a galera do Colina 1927, que trouxe a informação sobre o Joaquim. O que acontece nesse momento? O Vasco tem como prioridade, falamos dessa informação ontem, que até o GE confirmou, sobre um volante e um zagueiro. O que acontece? O Joaquim tem um interesse em jogar no Brasil, ver com bons olhos o retorno ao Brasil, sobretudo ao Vasco. O Vasco tem interesse. O que nesse momento dificulta a negociação é o time mexicano. Vamos falar aqui em miúdos a informação. O zagueiro Joaquim, do Tigres do México, voltou a ser sondado pelo Vasco.
Pessoas ligadas ao jogador confirmaram o interesse, mas a negociação é considerado difícil nesse momento. Titular absoluto, destaque no México, o defensor também desperta o interesse de clubes do Brasil, Europa e MLS. O Tigres não pretende negociar o atleta agora. Uma possível volta ao futebol brasileiro agrada ao jogador, mas tudo depende da liberação do clube mexicano. O investimento passaria de 12 milhões de dólares, enquanto a multa é de 50 milhões. Essa é a informação com riquezas de detalhes sobre a situação do zagueiro Joaquim. Existe o interesse, a sondagem do Vasco, mas aí o Admar vai ter que entrar naquele modo negociador master para poder convencer o clube mexicano ou a diminuir o valor, ou a parcelar o valor, enfim. Aí seria a expertise do Admar, né? Porque o Joaquim tem 27 anos, 1,87 m de altura, destro, dentro das características que o Vasco quer, contrato até junho de 2027, 82 jogos pelo Tigres, 9 participações em gols, 66 jogos pelo Santos e 9 participações em gols, pontos fortes, duelos aéreos e duelos no chão. Bom zagueiro, por sinal. Galera, eu vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Um abraço. Valeu.